gostaria de convidar vocês a que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 16 a 21. João 6, de 16 a 21. Esse texto, ele é apoiado por outros textos na Palavra de Deus, entre eles há o relato do mesmo episódio, com as suas características próprias, feito por Mateus, e acontece em Mateus 14, versículos 22 e 23. Mas nós vamos ler João 6, de 16 a 21. João 6, de 16 a 21. Esse texto conhecido, amado. Quero lembrar que esse texto acontece logo depois que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Logo depois acontece esse episódio que nós vamos ler. E diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, o que corresponde a alguma coisa perto de 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. E aproximando-se do barco, chegou Jesus e eles ficaram possuídos de grande temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Interessante lembrar alguns aspectos dessa passagem, mas também da passagem anterior. Na passagem anterior, assim que Jesus fez aquela multiplicação de pães e peixes, aquele povo que estava faminto se fartou e sobraram ainda 12 cestos, como diz o texto bíblico, e o povo judeu ficou muito entusiasmado com o milagre anterior, e então o povo judeu começou a querer pegar Jesus para transformá-lo em rei, porque eles estavam ávidos por um rei que os libertasse do Império Romano. Quando aquele povo quis pegar Jesus e coroá-lo rei, Jesus imediatamente se retirou com seus discípulos. E aí aconteceu esse texto que nós lemos, esse texto da travessia. Eles quiseram fazê-lo rei. E o texto agora diz que Jesus se retirou para um monte. Houve então uma grande tempestade. As tempestades naquela região vêm do Monte Hermon, que existe lá a nordeste da Palestina, que tem picos muito gelados, que geram ventos frios e que descem em grande velocidade pelas encostas e chegam no Mar da Galileia, agitam tremendamente o Mar da Galileia, e as ondas são realmente devoradoras naquele lugar. O texto lá em Mateus vai dizer que Jesus compeliu os seus discípulos a atravessar o Mar da Galileia. Jesus quase os forçou para atravessar. E a gente fica pensando, mas, puxa, Jesus, que sabe tudo, conhece tudo, é dono dos ventos. A Bíblia diz que as nuvens são poeira dos pés do Senhor. Compeliu os seus discípulos a atravessar aquele mar. E o texto diz que eles estavam começando a fazer isso no início da noite, e mais tarde o texto em outros evangelhos vai dizer que eles estavam remando até o terceiro, aliás, final do terceiro, início do quarto quadrante da noite. Isso quer dizer que eles devem ter remado de 8 a 9 horas no meio daquela tempestade. Por que isso? Jesus os compeliu, Jesus permitiu que eles entrassem numa tempestade, num momento de grande medo, pavor, perigo.
Interessante que o texto também de Mateus vai dizer que aqueles homens começaram a observar o Jesus que vinha caminhando por sobre as águas, e eles ficaram completamente apavorados, e eles pensaram que era um fantasma. E essa visão de pensar que era um fantasma tem muito a ver com o imaginário do judeu do primeiro século. O fantasma estava dentro dos mitos deles e dentro do perfil lendário daquilo que eles observavam ali. Jesus veio até eles. A tempestade e as ondas estavam deixando aqueles homens aterrorizados. E eu fico pensando nisso. Aquela crise que eles estavam vivendo, as ondas que quase os afogavam, o mar que os aterrorizava, os deixava completamente impotentes, porque eles estavam remando há cerca de 9 horas, era o mesmo mar que estava simplesmente embaixo dos pés de Jesus. Aquilo que aterroriza os homens é estrado dos pés de Jesus. Tantas vezes nós somos aterrorizados por aquilo que vivemos na nossa vida, mas a gente não pode se esquecer que, seja lá o que for, as situações mais terríveis, mais contrárias, não são mais do que estrado para os pés de Jesus. Interessante que o texto então vai caminhando e Jesus chega perto daqueles homens e diz assim: ei, sou eu, não temam, sou eu. E a gente fica pensando, poxa, ele estava só se identificando então como Jesus, como Nazareno, mas não é bem isso. Só vai aparecer essa expressão lá em Êxodo 3,14, quando Moisés estava pronto a conduzir o povo para a libertação do Egito, mas ele estava com medo, ele estava sem crer em si mesmo ou nas possibilidades daquela situação. E então Deus diz assim para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu sou o eu sou. O que o Senhor quis dizer ali para aqueles homens dentro do barco: lembrem que eu sou o eu sou. Ou seja, eu sou aquele que tem todo o poder, todas as possibilidades, tudo está debaixo dos meus pés. E ele diz essa frase: não temais. Jesus era aquele que era capaz de andar sobre as águas, mas aqueles homens não. Jesus poderia continuar o seu caminho, chegar do outro lado do mar da Galileia sem problema algum, porque ele é o eu sou, e deixar aqueles homens ali. Mas tão interessante, Jesus olha para aqueles homens e se compadece deles como se compadece de nós. Jesus tinha uma missão com relação àqueles homens, como tem uma missão com relação a nós. E Jesus amava aqueles homens como nos ama a nós. E o texto diz que Jesus simplesmente entrou no barco. Jesus Cristo, ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Eu sou o eu sou. Mas eu entro no barco da sua vida, e eu entro no barco da sua morte. E você pode estar vivendo a maior tempestade da sua vida, mas Jesus entra no seu barco. Jesus está no nosso barco. Eu me lembro quando era criança, tinha um cântico das crianças. Talvez alguém se lembre deles, é do meu tempo, e o meu tempo já faz um tempo. E eu era assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Capaz do Kleber saber isso. Só eu Não, também sabe? Lembra desse cântico? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Lembra disso? Pois é assim, era com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Queridos, quando Cristo está no nosso barco, as ondas podem ser bem grandes, o medo pode ser bem grande, mas eu posso garantir para vocês que passa o temporal, porque Ele é o Senhor de todo o universo. Muito bem, e aí a gente pode se perguntar: mas pastor, que
coisa. O Jesus, o grande sou, entrou no barco, e aí o texto vai dizer no versículo final aqui desse João 6, versículo 21, diz assim: então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aqueles homens mudaram, aqueles homens estavam apavorados, inseguros, com medo, mas agora eles o recebem de bom grado, e o barco chega ao seu destino. Conclusão: qual teria sido a razão desse episódio todo, de toda essa luta, de passar por uma situação tão difícil, e uma situação que foi compelida por Jesus? E aí eu quero convidar você a ler o último versículo da descrição desse episódio em Mateus 14, 33. Mateus 14, 33, que é o último versículo do relato deste mesmo episódio, que diz assim, preste atenção: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando aqueles homens entraram no barco, logo depois da multiplicação dos pães, aqueles discípulos que foram escolhidos ali entre os judeus, certamente estavam embalados por aquela ideia do povo judaico de fazer Jesus um rei político. Eles não tinham uma percepção profunda, clara, de que ele era o salvador das suas vidas. Mas depois que eles viveram a situação que viveram, depois que o Senhor permitiu e até os levou a passar por aquela tempestade, depois que eles experimentaram a doce presença de Jesus, depois que eles perceberam que Jesus entra no barco da gente no meio da tempestade, aqueles homens mudaram sua perspectiva. Como nós encontramos no texto bíblico, eles conheciam de ouvir falar, mas agora eles conheciam face a face. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, e Jesus entra no barco conosco, e nós convivemos de forma mais íntima com Ele, a nossa fé sai fortalecida. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Amém?